Em que tipo de encrenca All se meteu para deixar você tão perturbado? Perguntou Tess para a tela do computador. Teve algo a ver com uma garota? Um ataque, talvez? Agressão sexual. Será que ele já estava evoluindo para coisas maiores nessa época? Se foi por isso que você se enforcou, você era um merda de um pai covarde e desprezível. Talvez Roscoe tenha recebido uma ajudinha, disse Fritz, de Ramona. Ela é uma mulher grande e forte, sabe? Mas é claro que você sabe, você a viu. Novamente aquilo não soou como a voz que ela fazia quando estava falando consigo mesma. Tess olhou para Fritz assustada. O gato a encarou de volta, seus olhos verdes, perguntando: Quem? Eu? O que Tess queria fazer era dirigir direto para a Alameda Lacemaker com a arma na bolsa. O que deveria fazer era parar de bancar a detetive e ligar para a polícia. Deixar que eles cuidassem de tudo. Era o que a velha Tess teria feito, mas ela já não era mais aquela mulher. Aquela mulher lhe parecia um parente distante para quem você manda um cartão no Natal e esquece pelo resto do ano. Como não conseguia decidir o que fazer e ainda estava dolorida, Tess subiu as escadas e voltou para a cama. Dormiu por 4 horas e se levantou quase com o corpo travado demais para andar. Tomou 2 comprimidos de Tylenol extra forte. Esperou até surtirem efeito e então foi de carro até a Blockbuster, levando o espremedor de limão na bolsa. Decidiu que sempre andaria com ele quando dirigisse sozinha. Chegou à locadora um pouco antes de fecharem e pediu o filme da Judy Foster chamado Corajosa. O funcionário, que tinha cabelos verdes, um piercing em uma orelha e parecia ter apenas 18 anos, sorriu indulgentemente e lhe explicou que o filme, na verdade, se chamava Valente. O Sr. Punk Retrô também lhe disse que, por mais 50 centavos, ela poderia levar um saco de pipocas de micro-ondas. Tess quase falou que não queria, mas reconsiderou. Mas que diabos, por que não? Perguntou ela ao Sr. Punk Retrô. Só se vive uma vez, certo? Ele olhou para ela um pouco assustado. Pensando melhor então, sorriu e concordou que era ótimo negócio para o cliente. Em casa, ela fez a pipoca, colocou o DVD para rodar e se jogou no sofá, com um travesseiro nas costas para proteger a área arranhada. Fritz se juntou a ela. E os dois viram Judy Foster ir atrás dos homens, os vagabundos, como em Você está com sorte hoje, vagabundo, que haviam matado seu namorado. Foster se livra de outros vagabundos ao longo do caminho com uma pistola. Valente era bem aquele tipo de filme, mas Tess gostou assim mesmo. Achou que fazia tudo sentido, e também que acabara perdendo algo durante todos aqueles anos, a pequena, mas autêntica catarse de filmes como Valente ofereciam. Quando o DVD terminou, ela se virou para Fritz e disse: Eu gostaria que Richard Widmark tivesse encontrado Judy Foster em vez daquela velhinha na cadeira de rodas. Fritz concordou 100%. 30. Deitada na cama naquela noite com o vento de outubro chiando ao redor da casa e Fritz enroscado ao seu lado todo encolhido, Tess fez um pacto consigo mesma. Se acordasse no dia seguinte, sentindo-se da mesma forma, iria procurar Ramona Norville e, talvez depois disso, dependendo de como as coisas se desenrolassem na Alameda Lacemaker, faria uma visita a Alvin, gigante do volante, Strelk. Era mais provável que ela acordasse com um pouco de sua sanidade restaurada e ligasse para a polícia. E não faria uma ligação anônima, encararia as consequências. Provar que tinha sido estuprada há 40 horas e Deus sabe lá quantos banhos antes seria difícil, mas os sinais de agressão sexual eram bem claros e podiam ser vistos por todo o seu corpo. E quanto às mulheres no cano? Era a advogada delas, gostasse disso ou não?
Amanhã todas as ideias de vingança vão parecer uma grande bobagem, como os delírios que as pessoas têm quando estão com febre alta. Mas, quando acordou no domingo, continuava operando no modo Nova Tess. Olhou para a arma na mesa da cabeceira e pensou: eu quero usá-la. Quero cuidar disso sozinha, e depois do que passei, eu mereço cuidar disso sozinha. Mas preciso ter certeza e não quero ser pega, disse ela para Fritz, que já estava acordado e se espreguiçava todo, preparando-se para mais um dia exaustivo de comer e dormir. Tess tomou banho, colocou uma roupa, então pegou um bloco de anotações amarelo e foi para a varanda. Olhou para o quintal dos fundos por quase 15 minutos, bebendo de vez em quando alguns goles de chá gelado. Por fim, escreveu "não seja pega" no alto da primeira folha. Pensou seriamente sobre isso e então começou a fazer anotações. Como era comum, quando estava escrevendo um livro, o início foi lento, mas ela logo ganhou velocidade. 31. Às 10 horas, Tess estava faminta. Preparou um café da manhã reforçado e comeu até a última migalha. Então, devolveu o filme na locadora e perguntou se eles tinham O Beijo da Morte. Eles não tinham, mas, após 10 minutos procurando, ela escolheu outro chamado A Última Casa. Levou o filme para casa e assistiu com atenção. Na história, alguns homens estupravam uma jovem e a deixavam à beira da morte. Era tão parecido com o que havia acontecido com Tess que ela debulhou-se em lágrimas, chorando tão alto que Fritz fugiu do quarto. Mas continuou assistindo e foi recompensada com um final feliz. Os pais da jovem matavam os estupradores. Ela guardou o DVD na caixa e a deixou na mesa do corredor. Devolveria no dia seguinte se ainda estivesse viva até lá. Planejava estar, mas nada era certo. Havia muitas reviravoltas estranhas na sinuosa estrada da vida. Tess tinha descoberto isso por experiência própria. Como tinha algum tempo de sobra, a manhã parecia passar muito devagar. Acessou de novo a internet, dessa vez procurando por informações sobre a encrenca em que Al Strelk se metera antes de o pai cometer suicídio. Não achou nada. Talvez o vizinho estivesse falando bobagem. Vizinhos costumam fazer isso. Mas Tess pensava em outra possibilidade. O problema podia ter acontecido quando Strelk ainda era menor de idade. Nesse caso, os nomes não eram divulgados na imprensa e os registros do tribunal, presumindo que o caso fora levado a julgamento, eram mantidos em sigilo. Mas talvez ele tenha piorado, disse ela. Esse tipo de cara geralmente piora. Concordou Fritz. Isso era raro. Era Tom quem geralmente concordava. O papel de Fritz costumava ser o de bancar o advogado do diabo. Então, alguns anos depois, alguma outra coisa aconteceu. Algo pior. Digamos que a mamãe ajudou a encobrir o que houve. Não se esqueça do irmão caçula, disse Fritz. Lester. Ele pode ter participado disso também. Não me confunda com tantos personagens, Fritz. Tudo o que sei é que o gigante filho da puta do volante me estuprou e que a mãe dele pode ter sido cúmplice. Isso para mim já basta. Talvez Ramona seja a tia dele, especulou Fritz. Ah, calha a boca, mandou Tess e Fritz obedeceu. 32. Ela se deitou às 4 da tarde, não esperando que fosse dormir, mas seu corpo convalescente tinha as próprias prioridades. Adormeceu quase imediatamente e quando acordou com o insistente pam-pam-pam de seu relógio na mesa de cabeceira, ficou feliz por ter programado o alarme. Lá fora, um vento tempestuoso típico de outubro varria as folhas das árvores que passavam deslizando pelo seu quintal em rodopios coloridos. A luz
tinha aquele estranho tom dourado que parecia uma característica exclusiva das tardes de fim de outono na Nova Inglaterra. O nariz estava melhor, a dor não passava de um latejar fraco, mas a garganta ainda doía, e ela foi mancando e não andando até o banheiro. Entrou no boxe e ficou debaixo do chuveiro até o banheiro estar tão cheio de vapor quanto um pântano inglês em uma história de Sherlock Holmes. O banho ajudou. 2 comprimidos de Tilenol do armário de remédios ajudariam ainda mais. Ela secou o cabelo e passou a mão no espelho para tirar o vapor. A mulher no reflexo a encarou de volta com os olhos assombrados pela raiva e pela sensatez. O espelho ficou desembaçado por pouco tempo, mas foi o suficiente para Tess perceber que realmente queria fazer isso, quaisquer que fossem as consequências. Vestiu um suéter preto de gola alta e uma calça cargo preta com bolsos grandes. Prendeu o cabelo em um coque e depois colocou um boné preto. O coque fazia o boné ficar com um volume na parte de trás, mas pelo menos nenhuma possível testemunha poderia dizer: não consegui ver o rosto dela, mas sei que tinha longos cabelos loiros que estavam presos para trás com uma daquelas presilhas. Sabe, do tipo que pode comprar na J.C. Penney. Tess desceu até o porão, onde seu caiaque estava guardado desde o dia do trabalho, e pegou a corda náutica amarela da prateleira acima dele. Usou a tesoura de jardim para cortar mais ou menos 1 metro dela, enrolou-a no antebraço e depois a guardou em um dos bolsos da calça. Subiu as escadas e, na cozinha, enfiou seu canivete suíço no mesmo bolso, o esquerdo. O bolso direito era para o espremedor de limão calibre 38, e outro item que ela pegou na gaveta perto do fogão. Então, colocou o dobro de ração para Fritzi, mas antes de deixá-lo comer, ela o abraçou e o beijou na cabeça. O velho gato abaixou as orelhas, mais por surpresa do que por desagrado, provavelmente. Sua dona não era muito beijoqueira. E correu para a vasilha assim que ela o colocou no chão. Veja se não vai comer tudo de uma vez, disse Tess. Patsy vai acabar vindo aqui cuidar de você se eu não voltar, mas isso pode levar alguns dias. Ela sorriu e então acrescentou: eu te amo, sua bola de pelos ranzinza. Sei, disse Fritzi, e então começou a comer. Tess deu uma última olhada nas anotações não seja pega, fazendo um inventário mental das coisas que levava e procurando relembrar tudo o que pretendia fazer quando chegasse à Alameda Lacemaker. Ela achava que o mais importante a se ter em mente era que as coisas nunca sairiam exatamente como planejado. Quando se tratava de uma situação como aquela, sempre havia imprevistos no caminho. Ramona não podia estar em casa. Ou podia estar, mas com o filho estuprador e assassino, os dois confortáveis na sala de estar, assistindo a algum filme edificante que alugaram na Blockbuster. Jogos Mortais, talvez. O filho caçula, sem dúvida conhecido em Colvick como o pequeno do volante, podia estar lá também. Talvez Ramona estivesse até recebendo convidados para uma reuniãozinha ou um círculo de leitura naquela noite. O importante era não ficar sem ação caso acontecesse algo inesperado. Se não conseguisse improvisar, era bem provável que estivesse deixando sua casa em Stoke Village pela última vez. Ela queimou na lareira o papel não seja pega, espalhou as cinzas com o atiçador e então vestiu a jaqueta e um par de luvas finas de couro. A jaqueta tinha um bolso grande no forro. Tess guardou ali uma de suas facas de carne só para dar sorte, e disse a si mesma para não se esquecer de que estava lá. A última coisa que precisava naquele fim de semana era de uma mastectomia acidental. Antes de sair, ligou o alarme contra roubo. O vento a cercou na mesma hora, levantando a gola de sua jaqueta e agitando sua calça.
Folhas rodopiavam em mini-ciclones. No céu, ainda não completamente escuro, sobre seu agradável refúgio no subúrbio de Connecticut, nuvens passavam em frente à lua minguante. Tess achou que era uma boa noite para um filme de terror. Ela entrou no Expedition e fechou a porta. Uma folha caiu no para-brisa e depois voou para longe. Perdi o juízo, constatou Tess. Ele deve ter caído e morrido naquele bueiro ou enquanto eu andava em volta da loja. É a única explicação. Ligou o carro. O Tom acendeu e disse: Olá, Tess. Vejo que vamos viajar. Isso mesmo, meu amigo. Tess se inclinou para a frente e inseriu Alameda Lacemaker 75 na cabecinha metódica e mecânica de Tom. 33. Ela havia checado a vizinhança de Ramona no Google Earth, e o cenário continuava o mesmo quando chegou lá. Até ali, tudo bem. Brewster era uma pequena cidade da Nova Inglaterra. A Alameda Lacemaker ficava no subúrbio e as casas eram afastadas umas das outras. Tess passou pelo número 75 a tranquilos 30 km por hora, verificando que as luzes estavam acesas e havia um único carro, um Subaru modelo novo que praticamente berrava bibliotecária, na entrada da garagem. Não havia sinal de nenhum caminhão, nem de nenhuma picape remendada. A rua terminava em uma rotatória. Tess entrou nela, pegou o retorno e parou na entrada da garagem de Ramona sem se dar a mínima chance de hesitar. Desligou os faróis e o motor e depois respirou fundo. Volte a salvo, Tess, disse Tom de seu lugar no painel. Volte a salvo e então a levarei até seu próximo destino. Farei o possível. Ela pegou seu bloquinho amarelo, que agora não trazia nada escrito, e saiu do carro. Então andou até a porta de Ramona, segurando o bloco junto ao peito. Sua sombra projetada pela lua, talvez tudo que restara da velha Tess, caminhou ao seu lado. 34. A porta da frente de Ramona era ladeada por janelas estreitas de vidro chanfrado. Eram grossas e distorciam a visão, mas Tess conseguiu ver um belo papel de parede e um corredor com um piso de madeira polida. Dava para ver também uma mesa de centro com algumas revistas, ou talvez fossem catálogos. Havia uma sala grande no fim do corredor e lá vinha o som de uma televisão. Ela ouviu alguém cantando, então Ramona provavelmente não estava assistindo a Jogos Mortais. Na verdade, se Tess estivesse certa e a música fosse Climb Every Mountain, Ramona estava assistindo a Noviça Rebelde. Tess tocou a campainha. Então ouviu lá dentro uma melodia que parecia as notas iniciais de Dixie, uma escolha peculiar para a Nova Inglaterra, mas, por outro lado, se Tess estivesse certa sobre ela, Ramona Norville era uma mulher estranha. Tess ouviu o som de passos pesados se aproximando e se virou para que a luz do vidro chanfrado iluminasse apenas parte de seu rosto. Estendeu o bloco de notas em branco e fingiu que estava escrevendo com uma das mãos enluvadas. Deixou os ombros caírem um pouco. Era uma mulher fazendo algum tipo de pesquisa. Era noite de domingo, ela estava cansada e tudo o que queria era descobrir o nome da pasta de dente preferida daquela mulher. Ou talvez se tinha tabaco em lata, e então ir para casa. Não se preocupe, Ramona, você pode abrir a porta, qualquer um pode ver que sou inofensiva. O tipo de mulher que não faria mal sequer a uma mosca. Pelo canto do olho, ela notou uma cara distorcida aparecer por trás do vidro chanfrado. Após uma pausa que pareceu ser longa demais, Ramona Norville abriu a porta. Sim, posso ajudar. Tess se virou. A luz que vinha da porta aberta incidiu diretamente sobre seu rosto, e o choque que ela viu estampado no rosto de Ramona, que ficou de queixo caído,
lhe disse tudo o que precisava saber. Você? O que você está fazendo? Tess pegou o espremedor de limão calibre 38 do bolso direito da calça. Durante a viagem de Stoke Village até ali, havia imaginado a arma prendendo na roupa nessa hora. Imaginara isso com uma clareza aterrorizante, mas conseguiu tirá-la tranquilamente. Afaste-se da porta. Se tentar fechá-la, eu atiro em você. Você não faria isso, disse Ramona. Ela não se afastou, mas também não fechou a porta. Está louca? Entre. Ramona usava um grande roupão azul e quando Tess viu a frente dele se erguer abruptamente na altura do peito, levantou a arma. Se você começar a gritar, eu atiro. É melhor acreditar em mim, sua vaca, porque não estou de brincadeira. Ramona soltou o ar. Seus lábios se repuxaram para trás, revelando os dentes, e seus olhos iam de um lado para o outro nas órbitas. Ela não parecia uma bibliotecária agora, nem alegre e acolhedora. Para Tess, ela parecia um rato pego fora da toca. Se disparar essa arma, o bairro inteiro vai ouvir. Tess duvidou disso, mas não discutiu. Não vai fazer diferença para você porque estará morta. Entre. Se você se comportar e responder às minhas perguntas, pode ser que esteja viva amanhã. Ramona recuou e Tess passou pela porta aberta, segurando com firmeza a arma à sua frente. Assim que fechou a porta com um pé, Ramona parou de se mexer. Ela estava perto da mesa de centro com os catálogos. Nada de pegar coisas para atirar em mim, disse Tess, e viu pelo modo como a outra mulher contraiu a boca que pegar e atirar coisas de fato passara pela mente de Ramona. Consigo ler você como um livro. De outro modo, eu não estaria aqui. Continue recuando. Direto para a sala de estar. Adoro ver a família Von Trapp cantando. Você está louca, repetiu Ramona, mas começou a recuar novamente. Ela estava de sapato, mesmo de roupão. Usava sapatos grandes e horrorosos, sapatos masculinos de cadarço. Não tenho ideia do que você veio fazer aqui, mas... Deixe de papo furado, mamãe. Nem se atreva. Estava bem na sua cara quando você abriu a porta, claramente. Você achou que eu estava morta, não é? Não sei do que você... Estamos só entre garotas aqui. Então por que não abre o jogo? Elas entraram na sala de estar. Havia pinturas sentimentais nas paredes, palhaços, crianças de rua com olhos grandes e várias prateleiras e mesas lotadas de quinquilharias, globos de neve, bonecos troll, bibelôs de porcelana, ursinhos carinhosos, uma casa de doces de cerâmica à la João e Maria. Embora Ramona fosse uma bibliotecária, não tinha livros à mostra. De frente para a TV, havia uma poltrona reclinável com apoio para os pés. Havia uma mesinha ao lado dela com um pacote de salgadinhos, cheese, doodles, uma garrafa grande de Coca Zero, o controle remoto e um guia de televisão. Em cima da TV havia um porta-retratos com uma foto de Ramona e outra mulher se abraçando. As bochechas pressionadas juntas. Parecia ter sido tirada em um parque de diversões ou uma feira. Na frente da foto havia uma bombonière de vidro que brilhava com faíscas de luz sobre a iluminação do teto. Há quanto tempo você faz isso? Não sei do que você está falando. Há quanto tempo você banca a cafetina para o seu filho estuprador e assassino? Ramona arregalou os olhos, nervosa, mas negou de novo, o que deixava Tess com um problema. Quando chegara ali, matar Ramona Norville parecera não só uma opção, mas também o desfecho mais provável. Tess tivera quase certeza de que poderia fazer isso e de que a corda náutica no bolso esquerdo da calça não seria usada. Mas via que não teria como prosseguir com o plano a menos que a mulher admitisse sua cumplicidade. Porque
O que tinha visto no rosto dela quando dera de cara com Tess na porta, machucada, mas bem viva, não fora suficiente. Não o bastante. Quando começou? Quantos anos ele tinha? 15? Ele dizia que estava apenas se divertindo? É o que muitos dizem quando começam. Não tenho ideia do que você está falando. Você foi à biblioteca e fez uma apresentação perfeitamente aceitável, sem brilho. É claro que você estava lá apenas pelo dinheiro, mas pelo menos preencheu a data vazia no nosso calendário. E então, de repente, você aparece aqui na minha casa, apontando uma arma e fazendo todo tipo de acusações Não adianta, Ramona. Eu vi a foto dele no site da Red Hawk, com um anel e tudo mais. Ele me estuprou e tentou me matar. Achou que tinha me matado, e você me mandou direto para ele. O queixo de Ramona caiu em uma combinação horrível de choque, medo e culpa. Isso não é verdade, sua vadia estúpida. Você não sabe do que está falando. Ramona começou a andar para frente. Tess levantou a arma. Nananina, não faça isso. Fique aí parada. Ramona obedeceu, mas Tess achou que ela não ficaria parada por muito tempo. Estava criando coragem para lutar ou fugir. E como Ramona devia saber que Tess a perseguiria caso corresse pela casa, ela provavelmente lutaria. A família Von Trapp continuava cantando. Dada a situação em que Tess se encontrava, em que havia se colocado, toda aquela cantoria feliz era de enlouquecer. Manteve o espremedor de limão apontado para Ramona com a mão direita, mas pegou o controle remoto com a esquerda e tirou o som da TV. Estava prestes a pousar novamente o controle quando de repente ficou paralisada. Havia duas coisas em cima da TV, mas a princípio ela havia prestado atenção apenas na foto de Ramona e sua namorada, e só olhara de relance para a Bombonière. Agora, via que o brilho que ela julgara vir do vidro lapidado da Bombonière não vinha dali coisa nenhuma. Vinha de algo dentro dela. Seus brincos estavam dentro da Bombonière. Seus brincos de diamante. Ramona pegou a casinha de doces e de João e Maria da prateleira e a jogou, com força. Tess se abaixou e a casinha feita de doces passou a alguns centímetros da sua cabeça, despedaçando-se na parede às suas costas. Deu um passo para trás, tropeçou na poltrona e caiu toda esparramada no chão. A arma voou de sua mão. As duas correram para pegá-la. Ramona se jogou de joelhos e bateu o ombro contra o braço e o ombro de Tess, como um jogador de futebol americano, tentando deter o outro. Ramona pegou a arma primeiro, meio sem jeito, mas depois a segurando com firmeza. Tess colocou a mão dentro de sua jaqueta, fechando-a em volta do cabo da faca de carne, sua arma reserva, mesmo sabendo que não conseguiria se defender a tempo. Ramona era muito grande e maternal. Sim, era isso. Ela protegera aquele patife do seu filho durante anos e pretendia protegê-lo de novo. Tess deveria ter atirado nela no corredor assim que fechou a porta. Mas não consegui, pensou ela. E mesmo naquele momento, saber que aquela era a verdade lhe trouxe algum conforto. Ela se ajoelhou, a mão ainda dentro da jaqueta, encarando Ramona Norville. Você é uma escritora de merda e foi uma palestrante de merda, disse Ramona. Ela sorriu, falando cada vez mais rápido. Sua voz parecia meio nasalada, com a cadência de um leiloeiro. Você soou forçada na palestra, do mesmo modo como soa forçada em seus livros idiotas. Você era perfeita, e ele ia atacar alguém mesmo. Eu conheço os sinais. Mandei você por aquele caminho e funcionou direitinho. Estou feliz que ele tenha te fudido. Não sei o que você pensou que conseguiria vindo aqui, mas é isso que você vai ganhar. Ela puxou o gatilho, mas tudo que se ouviu foi um clique seco. Tess tinha feito algumas aulas quando comprou a arma, e a lição mais importante fora não colocar uma bala na primeira câmara do tambor, para o caso de o gatilho ser puxado por acidente.
Uma expressão quase cômica de surpresa passou pelo rosto de Ramona e a rejuvenesceu. Ela olhou para a arma e Tess aproveitou aquele momento para tirar a faca do bolso de dentro da jaqueta e então se jogou para a frente e cravou-a até o punho na barriga de Ramona. A mulher deixou escapar um "ah", meio sem vida, que era para ser um grito, mas falhou. A pistola de Tess caiu. Ramona cambaleou em direção à parede, olhando para o cabo da faca e bateu com um dos braços em alguns bibelôs de porcelana. Eles caíram da prateleira e se despedaçaram no chão. Ela fez aquele "ah" novamente. A frente do roupão ainda não estava manchada, mas o sangue começou a pingar nos sapatos masculinos de Ramona Norville. Ela ainda levou as mãos ao cabo da faca. Tentou tirá-la, e então deixou escapar aquele "ah" pela terceira vez. Olhou para Tess sem conseguir acreditar. Tess a encarou de volta. Ela estava se lembrando de algo que acontecera em seu 10º aniversário. Seu pai lhe havia dado um estilingue, e ela saíra à procura de alvos. Em certo momento, a 5 ou 6 quarteirões da sua casa, viram um cachorro de rua com a orelha rasgada, revirando uma lata de lixo. Ela então colocara uma pedrinha em seu estilingue e atirara, querendo apenas assustar o animal. Ou foi isso o que dissera a si mesma? Mas acabara acertando-o no traseiro. O cão ganira alto e fugira, mas antes lançara a Tess um olhar de censura que ela nunca esqueceu. Teria dado qualquer coisa para voltar atrás no que havia feito e nunca mais a atirou com seu estilingue em outro ser vivo. Ela entendia que matar fazia parte da vida. Não sentia nenhum remorso quando acertava algum mosquito ou colocava ratoeiras quando via fezes de rato no porão, e já tinha comido sua parcela de hambúrgueres do McDonald's, mas na época acreditara que nunca mais seria capaz de machucar outro ser daquele jeito sem sentir remorso ou arrependimento. Só que não sentiu nenhum dos dois naquela sala de estar da Alameda Lacemaker. Talvez porque no final das contas tenha sido legítima defesa. Ou talvez o motivo não tenha nada a ver com isso. Ramona, disse ela, estou sentindo uma certa afinidade com o Richard Widmark agora. É isso que fazemos com os dedos duros, querida. Ramona estava parada em uma poça do próprio sangue e no roupão começavam a aparecer pequenas manchas. Seu rosto estava pálido, os olhos escuros arregalados e brilhando com o choque. Ela passou a língua lentamente pelo lábio inferior. Agora você pode ficar aí se contorcendo e pensando no que fez. Que tal? Ramona começou a escorregar os sapatos masculinos, fazendo barulho enquanto derrapavam no sangue. Ela estendeu o braço para se apoiar em uma das prateleiras, mas acabou arrancando-a da parede. Um pelotão de ursinhos carinhosos tombou para a frente e cometeu suicídio. Embora ainda não sentisse arrependimento ou remorso, Tess descobriu que, apesar das suas frases de efeito, lá no fundo ela não tinha muito a ver com o Tommy Udo. Não sentia a necessidade de assistir ao sofrimento de Ramona ou prolongá-lo. Então se abaixou e pegou a pistola. Do bolso direito da calça tirou aquilo que havia pegado na gaveta da cozinha ao lado do fogão. Era uma luva térmica acolchoada. Ela silenciaria um único tiro de pistola de forma bastante eficaz, desde que o calibre não fosse muito alto. Ela havia aprendido aquilo enquanto escrevia A Sociedade de Tricô de Willow Grove viajava em um cruzeiro misterioso. Você não entende. A voz de Ramona não passava de um sussurro áspero. Não pode fazer isso. É um erro. Me leve. Hospital. O erro foi seu. Tess
Colocou a luva alcochoada sobre o cano da pistola que estava em sua mão direita, por não castrar seu filho no momento em que descobriu o que ele era. Então encostou a luva na têmpora de Ramona Norville, empurrou a cabeça dela um pouco para o lado e puxou o gatilho. O som que saiu da arma foi grave e forte, como o de um homem grande limpando a garganta. E então acabou. 35. Tess não tinha pesquisado o endereço de All Strelk no Google. Esperava consegui-lo com Ramona, mas, como já sabia, esse tipo de coisa nunca saía exatamente como planejado. O que precisava fazer, naquele momento, era manter a cabeça no lugar e terminar o que começara. O home office de Ramona ficava no andar de cima, montado no que provavelmente devia ser um quarto de hóspedes. Havia mais ursinhos carinhosos e bibelôs de porcelana por lá. Também havia uma meia dúzia de fotos emolduradas, mas nenhuma dos filhos de sua namorada ou do bom e falecido Roscoe Strelk. Eram fotos autografadas de escritores que haviam dado palestras na Brown Bakers. O quarto lembrou Tess do saguão da The Strager Inn com suas fotografias de bandas. Ela não me pediu para autografar a minha foto, pensou Tess. É claro que não. Por que ela iria querer se lembrar de uma escritora de merda como eu? Ela me via apenas como uma cabeça oca que podia usar para preencher um buraco em sua programação, sem falar em carne fresca para o moedor do seu filho. Que sorte a deles eu ter aparecido na hora certa. Na escrivaninha de Ramona, abaixo de um quadro de avisos, tomado por circulares e correspondência da biblioteca, havia um Mac muito parecido com o de Tess. A tela estava preta, mas a luz brilhante da CPU lhe disse que estava apenas em modo de espera. Ela apertou uma das teclas ainda de luva. A tela acendeu e ela se viu de frente para a área de trabalho de Ramona. O computador não pedia nenhuma daquelas senhas irritantes. Perfeito. Tess clicou no ícone de contatos. Foi até a letra R e encontrou a Red Hawk. O endereço era Transport Plaza 7, Township Road, Colvick. Ela então desceu até a letra S e achou tanto o seu conhecido gigante de sexta-noite quanto o irmão dele, Lester. Gigante do volante e pequeno do volante. Os dois moravam na Township Road, perto da empresa que deviam ter herdado do pai. Alvin no número 23 e Lester no 101. Se houvesse um terceiro irmão, pensou Tess, eles seriam os 3 caminhoneirinhos. Um em cada casa de palha, outro em uma casa de madeira e o último em uma casa de tijolos. Infelizmente, só existem 2. Tess desceu as escadas, então pegou os brincos na bombonière e guardou-os no bolso da jaqueta, enquanto olhava para a mulher morta sentada contra a parede. Não havia pena no olhar de Tess. Apenas um tipo de desprendimento que qualquer um teria por um trabalho difícil que estava terminado. Não havia necessidade de se preocupar com evidências. Tess estava confiante de que não havia deixado nenhum vestígio para trás, nem um único fio de cabelo. A luva térmica, agora com um buraco, estava de volta em seu bolso. A faca era bastante comum, do tipo vendido em qualquer loja de departamentos do país. Até onde sabia ou se importava, a faca podia pertencer ao próprio jogo de talheres de Ramona. Até ali, nada a ligava ao crime, mas a parte difícil ainda estava por vir. Ela saiu da casa, entrou no carro e foi embora. 15 minutos depois, parou no estacionamento de um shopping deserto, apenas por tempo bastante para inserir Township Road 23, Colvick, no GPS. 36. Tess seguiu as orientações de Tom e, pouco depois das 9 da noite, já estava perto de seu destino. A lua minguante
ainda estava baixa no céu. O vento soprava mais forte do que nunca. A Township Road tinha saída para US 47, mas ficava a pelo menos 11 quilômetros da The Stager Inn. E mais longe ainda, do centro de Colwick. A Transport Plaza ficava na interseção das duas estradas. De acordo com as placas, 3 transportadoras e uma empresa de mudanças tinham sede ali. Seus prédios eram feios e pareciam pré-fabricados. O menor deles pertencia à transportadora Red Hawk. Todos estavam escuros naquela noite de domingo. Atrás deles havia acres e mais acres de estacionamento cercados por arames e iluminados por lâmpadas de arco voltaico de alta intensidade. A garagem da empresa estava cheia de caminhões. Pelo menos um deles tinha transportadora Red Hawk escrito na lateral, mas Tess não achava que era o mesmo que vira no site, aquele com o pai orgulhoso ao volante. Havia uma parada de caminhões perto da área da garagem. As bombas de combustível, mais de uma dúzia, estavam iluminadas pelas mesmas lâmpadas de alta intensidade. Luzes fluorescentes iluminavam o lado direito do prédio principal. O lado esquerdo estava escuro. Havia outro prédio em forma de U nos fundos. Vários carros e caminhões estavam estacionados por lá. A imensa placa à beira da estrada era digital e estava cheia de informações chamativas em vermelho. Parada de caminhões em Township do Rich. Você dirige, nós abastecemos. Comum, $2,99 o litro. Diesel, $2,69 o litro. Venha comprar os mais novos bilhetes da loteria. Restaurante fechado, domingo, noite. Desculpem, não temos chuveiros, domingo, noite. Loja e hotel, sempre abertos. Trailers, sempre bem-vindos. E na parte de baixo, o seguinte texto mal escrito, mas ardoroso. Apoiem nossas tropas. Vitória no Afeganistão. Com caminhoneiros indo e vindo, enchendo o tanque e a barriga, mesmo com as luzes apagadas, Tess via que o restaurante, quando aberto, era do tipo em que frango frito, bolo de carne e pudim de pão sempre estariam no menu. O lugar provavelmente fervilhava durante a semana, mas domingo à noite parecia um cemitério porque não tinha nada ali, nem mesmo uma boate como a de The Stager. Havia um único veículo estacionado perto das bombas, de frente para a estrada, com uma mangueira enfiada no tanque de gasolina. Era uma velha picape Ford F-150 com Durepox em volta dos faróis. Era impossível identificar a cor com aquela luz forte, mas Tess não precisava. Já tinha visto aquela picape de perto e conhecia bem a cor. A cabine estava vazia. Você não parece surpresa, Tess, comentou Tom enquanto ela parava no acostamento da estrada e estreitava os olhos em direção à loja. Dava para ver 2 pessoas lá dentro, apenas do forte brilho que vinha de fora, e dava para ver que uma delas era grande. Ele era grande ou muito grande? Betsy New tinha perguntado. Não estou nem um pouco surpresa, disse Tess. Ele mora por aqui. Aonde mais iria para abastecer o carro? Talvez ele esteja se preparando para viajar. A essa hora, em um domingo? Acho que não. Ele devia estar em casa, assistindo a Noviça Rebelde. Acho que bebeu toda a cerveja que tinha e veio até aqui comprar mais, e decidiu aproveitar para encher o tanque. Mas você pode estar errada. Não é melhor parar atrás da loja e segui-lo quando ele sair? Mas Tess não queria fazer isso. A fachada da loja na parada de caminhões era toda de vidro. Se ele olhasse para fora, poderia vê-la chegar com um carro,
Mesmo que fosse difícil identificar seu rosto sob a forte iluminação do posto de gasolina, poderia reconhecer o carro. Havia vários utilitários da Ford na estrada, mas depois da noite de sexta-feira, Expeditions pretos chamariam a atenção de Al Strelk. E ainda havia a placa do carro. Com certeza, ele notara que sua placa era de Connecticut, quando parou ao seu lado no estacionamento, cheio de ervas daninhas da loja deserta. Mas ainda havia outra coisa, algo bem mais importante. Ela continuou a dirigir, deixando a parada de caminhões em Township do Rich para trás. Não quero ficar atrás dele, disse ela. Quero estar na frente, esperando por ele. E se ele for casado, Tess? Perguntou Tom. E se tiver uma esposa esperando por ele? A ideia a assustou por um momento. Então ela sorriu, e não apenas porque o único anel que ele usava era grande demais para ser de rubi. Caras como ele não têm esposas, afirmou ela. Não uma que fique muito tempo com eles, de qualquer forma. Havia uma única mulher na vida de Al, e ela está morta. 37. Diferente da Alameda Lacemaker, não havia nada de suburbano na Township Road. A estrada era tão country quanto Travis Street. As casas pareciam ilhas cintilantes de luz sobre o brilho da lua que subia no céu. Tess, você está chegando ao seu destino, disse Tom com sua voz verdadeira. Ela seguiu por uma ladeira e à esquerda viu uma caixa de correio em que se lia Strelk e o número 23. A entrada da garagem era comprida, subindo em curva e asfaltada, lisinha como gelo negro. Tess embicou ali sem hesitar, mas a apreensão tomou conta dela assim que a Township Road ficou para trás. Teve que lutar contra a vontade de pisar no freio, engatar a ré para sair dali. Porque, se seguisse em frente, não teria escolha. Estaria presa como um inseto em uma garrafa, mesmo que ele não fosse casado. E se houvesse outra pessoa na casa? Seu irmão Les, por exemplo? E se o gigante do volante estivesse no Tommy's, comprando cerveja e salgadinhos não para uma, e sim 2 pessoas? Tess desligou os faróis e dirigiu sob o luar. No estado de tensão em que estava, a entrada da garagem parecia não acabar nunca, mas não devia ter percorrido mais do que 200 metros quando viu as luzes da casa de Strelk. Ficava no alto de uma colina, um lugarzinho bonito que era maior do que um chalé e menor do que uma casa de fazenda. Não era feita de tijolos, mas também não era uma humilde casa de palha. Na história dos 3 porquinhos e do lobo mau, Tess decidiu que aquela seria a casa de madeira. Estacionado à esquerda da casa estava um grande caminhão-baú com transportadora Red Hawk escrito na lateral. E parado bem em frente à garagem, Tess viu o caminhão do site que parecia assombrado ao luar. Ela diminuiu a velocidade enquanto se aproximava. E então foi banhada por um brilho branco que ofuscou seus olhos e iluminou o gramado e a entrada da garagem. Era um poste de luz ativado por sensor, e se Strelk voltasse enquanto estivesse ligado, conseguiria ver o brilho no pé da colina. Talvez até mesmo na Township Road, quando estivesse se aproximando. Ela pisou no freio, sentindo-se como quando era adolescente e sonhara que estava nua na escola. Então, ouviu uma mulher gemer. Provavelmente tinha sido ela mesma, mas a voz não soava como a sua, e Tess não se lembrava de ter feito som algum. Isso não é bom, Tess. Cala a boca, Tom. Ele pode voltar a qualquer minuto, e você não sabe quanto tempo essa coisa vai ficar ligada. Você teve problemas com a mãe. Ele é muito maior do que ela. Eu disse para calar a boca. Ela tentou pensar,
mas aquela luz forte tornava tudo mais difícil. As sombras dos 2 caminhões estacionados à esquerda pareciam tentar alcançá-la com dedos negros e longos, dedos de bicho-papão. Maldito poste de luz! É claro que um homem como ele teria um poste de luz. Ela deveria ir embora e imediatamente dar meia volta no gramado e seguir para a estrada o mais rápido que pudesse, mas o encontraria no caminho. Sabia disso. E sem o elemento surpresa, ela morreria. Pense, Tess, Jean. Pense. E, Deus do céu, só para piorar, um cachorro começou a latir. Havia um cão na casa. Ela logo imaginou um pitbull com todos aqueles dentes à mostra. Se você não vai embora, precisa ficar fora de vista, disse Tom. E não parecia ser a voz dela. Ou não exatamente a voz dela. Talvez fosse aquela que pertencia ao seu mais íntimo, a sobrevivente, e a assassina. Ela também. Quantos eus desconhecidos uma voz poderia ter escondidos lá no fundo? Tess começava a achar que o número podia ser infinito. Deu uma olhada no espelho retrovisor, mordendo o lábio inferior ainda inchado. Nada de faróis se aproximando ainda. Mas será mesmo que ela conseguiria ver com a claridade combinada da lua e daquele maldito poste de luz? Ele é programado para ficar aceso durante um tempo, afirmou Tom. Mas eu faria alguma coisa antes que apagasse, Tess. Se você mover o carro depois disso, vai acioná-lo novamente. Ela ligou a tração nas 4 rodas do carro e começou a dar a volta no caminhão que tinha visto no site, mas então parou. Havia grama alta naquele lado. Sob a implacável luz do poste, ele veria as marcas que os pneus deixariam no chão. Mesmo que a maldita luz se apagasse, acenderia de novo quando o gigante chegasse e então ele veria. Lá dentro, o cachorro continuava a piorar as coisas. Au, 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 au. Siga pelo gramado e pare o carro atrás do caminhão, disse Tom. Mas os rastros. Você tem que escondê-los em algum lugar, continuou Tom, falando de maneira gentil, porém firme. Pelo menos a grama está aparada daquele lado. A maioria das pessoas não é muito observadora, sabe? Doreen Marques diz isso o tempo todo. Strelk não é uma senhora da sociedade de tricô. É um lunático desgraçado. Mas por que de fato não tinha outra opção, não agora que ela estava lá em cima? Tess atravessou o gramado em direção ao enorme caminhão-baú prateado, passando por uma área tão clara quanto o dia de verão ao meio-dia. Dirigiu meio levantada do banco, como se pudesse fazer com que, magicamente, as marcas dos pneus do Expedition ficassem menos visíveis. Mesmo se a luz do poste ainda estiver acesa quando ele voltar, pode ser que não desconfie, disse Tom. Aposto que os servos acionam isso toda hora. Ele pode até ter um poste como esse para afastá-lo de sua horta. Aquilo fazia sentido, e soou como a voz que ela usava para Tom, mas não a confortou muito. Au, 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 au. Qualquer que fosse a raça, o cachorro parecia estar uma fera lá dentro. O terreno atrás do caminhão-baú prateado era de terra batida e todo esburacado. Outros caminhões grandes, sem dúvida, já haviam ficado estacionados ali algumas vezes, mas firme o bastante. Tess levou o Expedition até o ponto mais alto possível à sombra do caminhão. E então desligou o motor. Estava suando muito, e o cheiro que exalava era tão forte que nenhum desodorante seria capaz de disfarçar. Desceu do carro e a luz do poste se apagou no instante em que bateu a porta. Por um supersticioso momento, Tess achou que ela mesma tinha feito isto. Então percebeu que a maldita luz se apagou porque o tempo do timer devia ter terminado. Ela se debruçou sobre o capô quente do Expedition, inspirando fundo e expirando devagar, como um corredor nos últimos metros de uma maratona.
Poderia ser útil saber por quanto tempo o poste havia ficado aceso. Mas essa era uma questão que não sabia responder. Estava assustada demais. Parecia que tinham sido horas. Quando conseguiu se acalmar, começou a checar tudo que havia levado, forçando-se a mover lenta e metodicamente. Pistola e luva térmica. As duas estavam ali e prontas para a ação. Mas achava que a luva não abafaria outro tiro, não com um buraco. Teria que contar com o isolamento da casa no alto da colina. Não era exatamente um problema ter deixado a faca na barriga de Ramona. Se sua única opção fosse matar o gigante do volante com uma facada, estaria em sérios apuros. E só há mais 4 balas na arma. É melhor não esquecer isso e sair atirando nele à torto e à direito. Porque você não trouxe balas extras, Tessa Jean? Pensou que tinha tudo planejado, mas não acho que tenha feito um bom trabalho. Cala a boca, sussurrou ela. Tom ou Fritz ou quem quer que você seja, cale essa boca. A voz que a repreendia se silenciou e então Tess percebeu que o mundo real também se aquietara. O cão parara de latir feito um louco quando o poste apagou. O único som que ouvira era o do vento e a única luz que vinha da lua. 38. Com aquela luz horrenda apagada, o caminhão-baú garantia um ótimo esconderijo, mas ela não podia ficar ali. Não se pretendesse terminar o que começara. Tess deu a volta na casa, morrendo de medo de acionar outro sensor de movimento, mas sentindo que não tinha muita escolha. Não havia nenhuma luz para acionar, mas quando uma nuvem encobriu a lua, ela tropeçou na portinha que dava para o porão e quase bateu a cabeça em um carrinho de mão quando caiu de joelhos. Por um instante, enquanto estava caída ali, Tess se perguntou mais uma vez no que havia se transformado. Ela era um membro da Outdoors Guide que havia atirado na cabeça de uma mulher, não fazia muito tempo. Depois de apunhalá-la na barriga, ultrapassei todos os limites. A coisa vai ficar preta. Então ela pensou no homem chamando-a de vadia chorona desgraçada e parou de se preocupar se tinha ou não ultrapassado algum limite. Era uma expressão idiota de qualquer forma. Strelk tinha mesmo uma horta atrás da casa, mas era pequena e aparentemente não valia a pena protegê-la dos cervos com uma luz acionada por um movimento. Não havia mais nada lá além de algumas abóboras, a maioria apodrecendo nas videiras. Tess passou entre as fileiras, deu a volta no canto mais afastado da casa e lá estava o caminhão do site. A lua tinha saído de trás da nuvem, transformando o cromado dele em um tom de prata líquida, como o das lâminas das espadas nas histórias de fantasia. Tess passou pela traseira do veículo, caminhou ao longo do lado esquerdo e se ajoelhou ao lado do pneu dianteiro, que ficava na altura do queixo, do dela, pelo menos. Pegou o espremedor de limão do bolso. Ele não poderia entrar na garagem porque o caminhão estava no caminho. Mesmo que não estivesse, ela devia estar lotada com as tralhas de um solteirão, ferramentas, equipamento de pesca e de acampamento, peças de caminhão. Isso é apenas suposição, e é perigoso ficar fazendo suposições. Doreen a repreenderia por isso. É claro que sim. Ninguém conhecia as senhoras da sociedade de tricô tão bem quanto Tess, mas aquelas damas amantes de sobremesa raramente se arriscavam. Quando você se arrisca, é forçada a supor uma coisa ou outra. Tess olhou para o relógio e ficou espantada ao ver que eram apenas 21h35. Parecia que ela havia colocado o dobro da ração para Fritz e saído de casa havia 4 anos. Talvez 5. Ela pensou ter ouvido um motor se aproximando, mas depois percebeu que não. Queria que o vento não estivesse soprando tão forte, mas não estava fácil para ninguém.
Era um ditado que nenhuma senhora da sociedade de tricô já usara. Doreen Marques e suas amigas preferiam coisas como Deus ajuda quem cedo madruga, mas que ainda assim era verdadeiro. Talvez ele estivesse mesmo se preparando para uma viagem, sendo noite de domingo ou não. Talvez ela ainda fosse estar ali quando o sol nascesse, congelada até os ossos, doloridos pelo vento constante que varria naquela colina solitária onde ela era maluca de estar. Não. Ele é o maluco. Lembra como ele dançou? A sombra se agitando na parede atrás dele? Lembra como ele cantava? A voz desafinada? Espere por ele, Tessa Jean. Nem que tenha que esperar até o inferno congelar. Você já foi longe demais para voltar atrás. Na verdade, era isso que ela temia. Não vai ser um assassinato tranquilo e limpo. Você entende isso, não? Ela entendia. Ela entendia. Aquele assassinato em particular, se ela conseguisse alcançar seu objetivo. Teria mais a ver com o desejo de matar do que com a sociedade de tricô de Willow Grove visita os bastidores. Ela pararia o carro, com sorte bem ao lado do caminhão atrás do qual ela se escondia, desligaria as luzes da picape e antes que seus olhos pudessem se habituar,